Olá! E aí, o MEI, o microempreendedor individual, é um contribuinte da Previdência Social? É segurado? Não é? Eu sei que essa dúvida surge muito. Olha, esse vídeo é feito com todo carinho para advogado, bacharel, estudante de direito, operador do direito. Se você não se encaixa nessas categorias, o ideal é você procurar um profissional que possa te ajudar, da área do direito, então, um operador do direito, tá bom? Esse vídeo não vai ajudar você. Vamos lá, vamos falar de quem é o MEI, então? Bora pro slide. Tá aqui, ó. Eu sou Vanusa Mendes, trago conteúdo lá no Instagram, diário. Inclusive, vai lá, sempre tem caixinha de pergunta, live diária, tem bastante coisa, tá? E o meu site tá aqui, professora Vanusa Mendes, e o meu e-mail também, tudo certinho, tá bom? Vamos lá? Artigo 195 da Constituição. É aqui que tudo começou. Começou na Constituição? Começou na Constituição. Nós tínhamos o contribuinte individual, recentemente, na legislação mais recente. Períodos anteriores até teve outras alíquotas, mas, em regra, na legislação mais recente, nós tínhamos uma alíquota de 20% sobre a remuneração que o segurado auferia, ok? A Constituição, então, ela traz a possibilidade de uma alíquota reduzida, uma alíquota simplificada, para que outras pessoas se sentissem incentivadas a fazerem parte, né, a contribuírem, terem a segurança de estar ligadas a um regime de previdência, de ter aí, porque o INSS nada mais é que um seguro, né, Instituto Nacional do Seguro Social, certo? E olha como é que dizia, então, as contribuições sociais previstas no artigo 1 desse artigo poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão de obra. Foi atualizado depois na Emenda Constitucional 47 e, por último, a gente tem a redação atual do parágrafo 9º do artigo 195, que diz assim: as contribuições, pula lá para cima a minha imagem, por favor. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa, da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas nas alíneas B, C e do inciso 1 do caput. Basicamente, lá em 98 foram criadas, então, alíquotas diferenciadas, né? E quais são as alíquotas diferenciadas? Uma delas é do microempreendedor individual. Ele surge, então, em 2003, a figura do microempreendedor individual, e a lei complementar, na verdade, 123, é alterada pela lei complementar 128, ele surge em 2008, e ele é, então, aquele que recolhe impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, que a gente tanto ouve falar, e ele paga um valor fixo mensal, independente da receita por ele auferida no mês, tá? E quem é, então? Então, vamos lá. O que diz o Decreto 3.048? O Decreto 3.048 é, então, o regulamento da Previdência Social. É ele quem regulamenta a 8.213 e a Lei 8.212. E ele vai dizer para a gente quem é segurado obrigatório da Previdência Social. Entre eles está o contribuinte individual. E olha que bonitinho quem aparece como contribuinte individual. O microempreendedor individual. O MEI está lá na linha P do artigo 9º, inciso 5 do Decreto 3.048. O microempreendedor individual é um contribuinte individual. Ainda que ele é uma empresa, né, lá para fins tributários, uma pessoa jurídica, para fins da Previdência Social, ele é um segurado contribuinte obrigatório, responsável pelo próprio recolhimento. O MEI, ele mesmo gera a guia, tudo pelo site do empreendedor, e ele paga a guia bonitinho, certo? Tudo pelo site do empreendedor. Mas então, quanto que pode ser o faturamento do MEI? Tem limitações. Ele é feito mesmo para aquela pequena pessoa que quer, para aquela pessoa que quer empreender, seja em vários setores. Olha lá, hoje, tá em 2023, o MEI, ele pode oferir anualmente 81 mil, né? O faturamento. Mas, obviamente, né, a gente sabe que isso não é da pessoa física, é da empresa. Independente de quanto ela ofira, ela vai recolher 5% sobre o salário mínimo. Faz a guia de GPS lá, guia da Previdência Social, a GPS, lá no site do empreendedor, preenche bonitinho,
Né, pode ser, tem um tipo de tributo pequenininho para quem atua comercializando, para quem atua prestando serviço. A guia é feita, paga e aí vai lá para o CNIS do cliente. CNIS, o Cadastro Nacional de Informação Social, para que então vai computar para fins previdenciários. Então, cada mês que ele paga bonitinho, ele tem lá um mês de contribuição, um mês de carência. Só que tem requisitos para ser MEI. Não é qualquer pessoa que pode ser MEI, certo? Vamos lá. Não pode exercer atividade intelectual. Advogado, na função de advogado, não pode ser MEI, tá? Agora, eu sou advogada, tá? Não tenho nenhuma outra empresa e eu, de repente, vendo lingerie. Eu posso ter um MEI para vender lingerie? Posso, porque não está ligado à atividade de advogado. Mas se eu sou sócia de uma sociedade de advogado, aí eu não posso ser MEI nem para outra atividade, tá? Deve ter CNAE correspondente aos permitidos para MEI. O CNAE é o Cadastro Nacional da Atividade Econômica. É nele que você vai ver do que aquela empresa trabalha. Ele tem é muito comum ter também no PPP, tudo bonitinho para você entender qual é a atividade econômica que aquela empresa desempenha. É uma metalúrgica, né? Enfim, seja o que for, o CNAE tem que estar de acordo. O que mais? Já falei da renda bruta. É permitido contratar um único empregado, tá? O MEI não pode ser sócio de outra empresa. Por isso que se eu sou sócio no escritório de advocacia, eu não posso ser MEI, ainda que seja um MEI para uma outra situação, ok? Aqui no site do Gov, empresas, eu coloquei... Põe para cima, por favor, para poder dar para ler a lista de profissões que pode ser MEI, aqui o site. Esse é o site que você vai entrar, copia e cola aí, para você, ou digita aí no caso, né? Não dá para copiar e colar. Digita aí e você vai ver a lista de profissões que podem ser MEI, para você ver se o teu cliente pode ou não pode ser MEI, ok? E quem não pode ser MEI? Essas funções. Vou fazer uma pausa aqui, vou te chamar aqui bem pertinho de mim. Você aí que entende a importância do MEI e de outros segurados e sabe da importância do valor que hoje tem o planejamento previdenciário, terei um encontro no dia 7 de outubro lá na Avenida Paulista para tratar de um workshop de planejamento previdenciário do zero, para você que nunca fez um planejamento previdenciário. Vai ser um dia inteiro aprendendo a fazer planejamentos, tipos de segurado, como precifica, como analisa a carência, como analisa tempo de contribuição, as regras de transição da reforma e casos concretos feitos no programa de cálculo. Se tiver interesse, e eu tenho certeza que você tem, dá uma olhada aqui embaixo, tem o meu site. No meu site tem todos os meus cursos, inclusive o encontro presencial, tá bom? Mas vamos lá então, quem não pode ser MEI? Aqui tem algumas profissões que não podem ser MEI, por motivos óbvios. O MEI foi criado para profissões mais simples, pessoal. Aquela pessoa que vende bolo, aquela pessoa que edita vídeo, aquela pessoa que faz lá, enfim, frete, coisas que não estão ligadas a uma profissão mesmo consolidada de concurso superior, tá bom? Não que não possa ter, mas para a atividade do curso superior, a pessoa não vai poder ter, tá bom? Quais os benefícios o MEI pode ter direito? Aposentadoria por idade, aposentadoria programada, que é a regra definitiva, né, trazida pela Emenda Constitucional 103, no qual o homem se aposenta aos 65 anos, a mulher aos 62, o homem precisa ter 20 anos de contribuição e a mulher 15. Também é possível a aposentadoria por incapacidade permanente, sim, se ele ficar incapaz, né, que é a antiga aposentadoria por invalidez, o auxílio incapacidade temporária, o salário maternidade, auxílio reclusão e pensão por morte. Quanto que ele contribui? Ele contribui com 5% sobre o salário mínimo, ok? Não pode contribuir mais. Se ele é microempreendedor individual, ele gera guia, como tem que ser lá no site, ele paga aquela guia, tá? Agora, com aquela guia de 5%, quando ele paga mensalmente, ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas nada impede que ele complemente. Complemente para quanto? Para o salário mínimo. Ele pode completar, pedir uma guia para o INSS de 5% para 20%, então ele vai recolher a diferença de 15% sobre o salário mínimo, para que aquele mês, aquela competência paga como MEI, cada uma delas, possa então contar para a aposentadoria por tempo. Isso é muito bom para quando a pessoa tem muito tempo de contribuição e às vezes tem um pequeno tempo de MEI. Muitas vezes não compensaria, então vale a pena, nesse caso,
fazer um planejamento previdenciário, olha a importância, um planejamento contributivo para essa pessoa, ok? E ele pode, então, recolher a diferença a qualquer tempo, tá? Leia com carinho o artigo 21 da Lei 8.213, certo? 8.212, para você entender a lei de custeio, né? Para que você entenda a contribuição do microempreendedor individual, certo? Ele pode complementar a qualquer tempo. Pessoal, não confunda essa alíquota reduzida com a regra que a emenda constitucional trouxe, que não pode ficar contribuição abaixo do mínimo. O MEI recolhe sobre o salário mínimo. A alíquota dele é 5% e incide em um salário mínimo. Está tudo ok. Aqueles ajustes da Constituição é quando a pessoa paga em valor menor do que o salário mínimo mensal, o que não é o caso do MEI, porque no caso do MEI a guia já é gerada pelo site, ok? Segurado especial pode ser MEI, se ele exercer uma atividade de MEI, né? Uma atividade aí como no âmbito rural. E se ele estiver em gozo de benefício, em capacidade, ele paga ou não paga a contribuição previdenciária? Depende, pessoal. No mês em que ele se afasta, se for um mês em cheio, ele vai pagar a contribuição, tá? Se quando ele retorna para a atividade também for no meio do mês, ele paga também a contribuição. Mas se ele ficar afastado, ele vai ter que gerar uma guia pagando apenas quando acumular R$10. Então, além da contribuição previdenciária, essa alíquota simplificada, esse recolhimento simplificado inclui o ICMS, no caso de venda de produtos, né? Ou o ISS, no caso de prestação de serviço. E aí, o próprio site do empreendedor tem lá as regras. O que é pago, então? INSS, 5% do salário mínimo. Quais ocupações pagam o MEI? De 5%. Todas as que são MEI, tá? O ICMS de R$1 para quem? Para quem atua com MEI, comércio, indústria e transporte entre estados e municípios, tá? E o ISS, ele é também pago por todos que são MEI, 5%, R$5, perdão, e para aqueles que prestam serviço em geral, ok? O MEI tem carência? Tem. Ele paga a carência começa a contar carência a partir do primeiro recolhimento que ele faz em dia. Ok, tem muito mais coisa, mas eu acho que deu para você ter uma ideia legal de quem é o microempreendedor individual. E é importante saber que para saber se vale a pena ser MEI ou para saber se vale a pena complementar, precisa de um planejamento previdenciário de acordo com toda a vida contributiva daquela pessoa. Tá certo? Beijo, muito obrigado pela tua companhia. Me segue lá no Instagram, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com algum colega teu advogado, tá bom? E algum operador do direito. Um grande abraço, me deixa um recadinho aqui que eu faço questão de te responder. Até!